A viagem começa na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, que protege a entrada da Baía de Guanabara. No norte da Bahia estão Niterói e um museu de arte futurista que foi projetado por um dos maiores arquitetos brasileiros. Há mais de 130 ilhas espalhadas pela Bahia. Paquetá é uma das mais famosas e tem 4.000 habitantes. Perto da Baía de Guanabara está a Serra dos Órgãos, a capital brasileira do montanhismo. No Rio, do outro lado da Bahia, ocorre o exuberante Carnaval, uma gama fascinante de fantasias e carros alegóricos elaborados. Continuando no Rio, a viagem segue pelas praias maravilhosas até chegar ao movimentado centro da cidade. A última parada é uma estátua gigante que torna o lugar realmente inconfundível. A icônica estátua do Cristo Redentor tem vista para a Baía de Guanabara e para uma das cidades mais espetaculares do mundo. A Bahia foi descoberta no primeiro dia do primeiro mês de 1502. Por isso, a cidade recebeu o nome de Rio de Janeiro. Na entrada do porto está o impressionante Pão de Açúcar. No lado oposto, invadindo a boca da Bahia, está a formidável fortaleza de Santa Cruz da Barra. Construída originalmente em 1555, a fortaleza foi a principal linha de defesa da cidade do Rio durante as eras colonial e imperial. No século XVIII, ela tinha 44 canhões e produzia um fogo cruzado violento com mais 3 fortes na Baía de Guanabara, tornando o lugar praticamente impenetrável. Depois de 400 anos em operação, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra disparou o último tiro em 1955. Mas a artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército continua sediada aqui. A fortaleza oferece visitas guiadas, de hora em hora, do prédio histórico e recebe 2.000 turistas por mês. A cidade de Niterói fica do lado oposto do rio e de frente para a Baía de Guanabara. Num lugar de destaque se situa o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Empoleirado na beirada de uma falésia e lembrando um disco voador, o museu foi projetado pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e concluído em 1996. O Museu Cilíndrico da Era Espacial tem 50 metros de diâmetro e sua base é rodeada por uma piscina de 817 metros quadrados chamada Boa Viagem. Uma rampa sinuosa de 98 metros coberta por tapete vermelho desponta do museu como uma língua e conduz os turistas até a parte interna, onde o Anel de Janelões oferece vistas panorâmicas da Bahia. A arquitetura inconfundível do museu pôs a cidade de Niterói no mapa turístico. Todos os dias, as barcas trafegam entre Rio e Niterói, levando trabalhadores e turistas. O percurso demora uns 20 minutos e o serviço começa por volta das 5 da manhã e termina às 11 da noite. Os turistas devem evitar a hora do rush, pois as barcas podem ficar muito lotadas. A Ponte Rio-Niterói é uma das maiores pontes de concreto protendido do mundo e a única da Baía de Guanabara. Ela tem mais de 13 quilômetros de extensão e 72 metros de altura para permitir a passagens de navios grandes. Também é muito usada, especialmente na hora do rush. Cerca de 140 mil veículos atravessam a ponte todos os dias. Muitas das embarcações que passam embaixo dela são navios gazeiros a caminho do terminal flexível de regaseificação localizado na Bahia. A instalação tem capacidade para transferir 14 milhões de metros cúbicos de gás por dia
O terminal petrolífero fica em 2 ilhotas, onde os navios podem carregar e descarregar condutos submersos que transferem o petróleo de tanques de armazenamento no continente. Em 2000, uma tubulação rompeu e derramou mais de 1 milhão de litros de petróleo na baía, causando uma catástrofe. O ecossistema da baía demorou mais de 10 anos para se recuperar. Existem mais de 130 ilhas espalhadas por este porto natural. Uma delas é a Ilha de Paquetá. Apesar de ser considerada um bairro do Rio, fica muito distante da agitação da cidade grande. Aqui, as bicicletas e as charretes substituíram grande parte dos veículos, dando a impressão de que a ilha parou no tempo. Apesar de ter apenas 1,2 km², a ilha tem cerca de 4.000 residentes permanentes. A maioria pertence a famílias que habitam no lugar há gerações. Atualmente, a principal receita de Paquetá é o turismo, pois muitas pessoas fazem visitas de um dia para conhecer o patrimônio colonial que está muito bem preservado, ou apenas para ficar de preguiça na praia. No norte da Bahia está o mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, que abrange áreas protegidas justapostas ou sobrepostas. A área de conservação inclui 14 municípios, como este, Magé, na margem da Bahia. Ela é coordenada pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que hoje protege cerca de 300.000 hectares de floresta natural. Perto da Baía de Guanabara está a Serra dos Órgãos, a capital brasileira do montanhismo. A serra foi batizada assim pelos colonizadores portugueses, que acharam que os picos, de formato peculiar, pareciam com os tubos do instrumento órgão. O mais famoso desses cumes singulares lembra uma mão esquerda apontada para o céu e se chama Dedo de Deus. Este pináculo de pedra já foi declarado impossível de ser escalado, mas montanhistas locais o conquistaram em 1912. Pode-se ver, com este engarrafamento tipicamente brasileiro, que o parque é muito visitado nos fins de semana. A noite começa a cair na Bahia, destacando a silhueta do Pão de Açúcar. Está na hora de fazer uma parada no aeroporto para abastecer, antes de ir ao centro da cidade do Rio ver um espetáculo noturno famoso no mundo todo. Sob o olhar vigilante do Cristo Redentor, a viagem segue para o Sambódromo, um complexo construído para que milhares de pessoas possam ver, provavelmente, o carnaval mais colorido do mundo. Esta é a maior festa do planeta. O carnaval que se conhece hoje começou como uma festividade do proletariado em 1872. Nos anos 1960, o desfile tinha se transformado num evento mundialmente famoso. Pessoas de todos os cantos da cidade se reúnem aqui e compartilham da exuberância destemida. A folia dura horas e a competição é acirrada. Com milhares de dançarinos numa gama fascinante de fantasias e carros alegóricos elaborados, este espetáculo é a forma de o Rio declarar que a vida deve ser vivida com paixão e alegria. Antes de conhecer a cidade do Rio, é preciso ficar na fila com outros helicópteros que levam funcionários do aeroporto de Jacarepaguá para as plataformas de petróleo e gás.
O aeroporto foi modernizado em 2007 para aguentar o aumento do tráfego causado pela Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Esta montanha de granito é a Pedra da Gávea, que oferece uma das melhores vistas da configuração pitoresca do Rio. Os turistas também podem sentir o cheirinho gostoso dos limoeiros e das laranjeiras, exalado pelas florestas ao redor. Gávea significa vela redonda, e a pedra foi batizada assim em 1501 por exploradores portugueses. Com 842 metros de altitude, era o lugar ideal para avistar as embarcações que chegavam. A pedra tem vista para a praia de São Conrado. As montanhas e os picos ao redor são locais perfeitos para o salto de asa delta. Esta área nobre é ladeada pela favela da Rocinha, o maior bairro de baixa renda do Rio. A favela sofria com o crime e a violência, mas mudanças recentes no policiamento e na pacificação tornaram a Rocinha mais segura para seus 200 mil moradores. O Vidigal é um dos melhores exemplos de favela em processo de reurbanização. O bairro está se reinventando com as novas políticas de policiamento. Por causa da localização espetacular, compradores europeus e americanos estão se instalando na favela, aumentando assim o comércio turístico. Esta faixa de 2 quilômetros de areia branca foi imortalizada na famosa canção que leva seu nome, Garota de Ipanema. Mas, ao contrário do que se pensa, a música, composta em 1962, se refere ao bairro inteiro, além da própria praia. Ipanema está entre os lugares mais caros para se viver no Rio, e o investimento privado levou à construção de restaurantes, lojas e hotéis de luxo. Mas é a praia mundialmente famosa que atrai os muitos surfistas e banhistas que socializam diariamente na areia. Todo domingo, a pista mais próxima da praia fica fechada para veículos, permitindo que moradores e turistas andem de bicicleta, patins, skate e desfrutem das várias atividades na praia. Ipanema é considerada o berço da bossa nova, um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos e que se tornou popular nos anos 1950 e 1960, quando o mundo a descobriu com o sucesso Garota de Ipanema. Atrás da praia está a Lagoa Rodrigo de Freitas. Contornada por condomínios de luxo, ela foi escolhida para sediar as provas de remo e canoagem dos Jogos Olímpicos de 2016. Aqui, o som de cascos de cavalo ecoa pela água há quase um século. O Jockey Clube Brasileiro é o lar da corrida mais prestigiosa do país, o Grande Prêmio Brasil, que ocorre anualmente desde 1930.